Olha o PT aí, gente, olha o PT estreando no caso do Banco Master. Não adianta, o PT sempre está, sempre dentro de qualquer corrupção, está lá o PT. Olá, olá amigos despolarizados, ser boi de políticos. Jamais, jamais. E você que é livre, independente e ético, estamos juntos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E dê um like aí, nos ajude a disseminar essas ideias de liberdade, independência e ética que o Brasil está precisando muito. É uma vergonha, uma pouca vergonha dessa classe política. Já estava Flávio Bolsonaro aí, envolvido aí com esse pedido de dinheiro para filme. É gente do Centrão, é presidente lá do Senado, Davi Alcolumbre. É Ciro Nogueira, presidente do PP, senador, já foi do governo Bolsonaro também. Aí tem outros aí espalhados aí, é governador do Rio de Janeiro, lá o Castro. É tanta gente, cada semana vai aparecendo novos personagens, né? Aí agora resolveu entrar dentro do caso Banco Master, pego pela Polícia Federal, Jacques Wagner, senador, líder do governo no Senado, que foi lá, já foi governador da Bahia também. Ele é muito importante para o PT, é uma das grandes figuras do PT, Jacques Wagner. E era tido como honesto, ninguém sabia de casos dele que estão escondidos aí. Agora apareceu o rabo dele, o rabo sujo, né? O rabo preso com o Banco Master aí, com o Augusto Lima, que é um baiano lá também lá de Salvador. Augusto Lima, que é sócio de Daniel Worcaro, do Banco Master, que fez negócios, vendeu lá um Banco Máxima para Daniel Worcaro e ficou sócio e virou Banco Master. E está aí agora enrolado o Jacques Wagner, né, pego, flagrado pela Polícia Federal, com dinheiro na sua casa, mais de 300 mil reais em espécie, dinheiro vivo em espécie, moeda estrangeira, em dólar, em euro, tinha em real também. Somando tudo dá mais de 300 mil reais. Aí ele veio dizer, Jacques Wagner, que esse dinheiro era de áreas do Senado, que ele guardava em casa para quando viajasse para o exterior já ter o dinheiro ali, já trocava e deixava guardado. Mas é cada desculpa, eles pensam que a gente é palhaço para acreditar nessas coisas, né? Também a Polícia Federal levantou que ele lá pediu lá um apartamento numa área nobre de Salvador, 2 milhões e meio de reais esse apartamento. Jacques Wagner também negociando nas mensagens com o Augusto Lima, que é sócio de Daniel Worcaro, para esse apartamento ser pago por eles, pelo Banco Master, pelo Augusto Lima, e colocar em nome lá de outra pessoa, né? Para descaminhar o negócio, né? Para ninguém saber que é do Jacques Wagner o apartamento, o nome lá de um familiar e tudo mais. Tem também dinheiro, mais de 11 milhões de reais que foram pagos por Augusto Lima aí do Banco Master para uma empresa da nora de Jacques Wagner, que é casada com o enteado de Jacques Wagner. Uma empresa chamada BN lá, foi lá 11 milhões de reais em pagamentos também. Quer dizer, e também contrato de consultoria, sempre é assim, contratos de consultoria. Então, Jacques Wagner está dentro do caso do Banco Master, está levando para dentro do caso do Banco Master, para esse esgoto, que já está Flávio Bolsonaro, já está presidente do Senado, já está outros senadores aí. Levou agora o PT, Jacques Wagner levou o PT para dentro, levou puxando o presidente Lula também para o PT, porque falou em PT, fala em Lula. Se o PT está dentro, Lula está dentro, né? Porque Lula é o grande líder do PT. E agora então vai arrastar Lula para dentro, já está arrastando para dentro do caso do Banco Master. E aí vamos ver o que vai acontecer nas próximas pesquisas, porque Flávio Bolsonaro, outro suspeito com essa história de filme, dinheiro para filme, recebeu 61 milhões de reais que foi para esse filme, ninguém sabe, ninguém comprovou nada onde está esse dinheiro, se foi realmente para filme ou foi para o bolso de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, que teve uma casa comprada no exterior lá, perto, na região do Texas, com dinheiro que veio para filme, que foi para um fundo administrado por um advogado lá, né, advogado de Eduardo Bolsonaro. Compraram uma casa lá de quase 4 milhões de reais também lá nos Estados Unidos. Suspeitas que têm que ser investigadas. Então Flávio Bolsonaro já está dentro lá.
E agora então, entrando o Lula, entrando o PT, né, com esses casos, agora o que é mais grave? Para Lula ou para Flávio Bolsonaro? Porque Flávio Bolsonaro está diretamente envolvido pedindo dinheiro roubado para Daniel Orcaro. Por isso que ele caiu nas pesquisas também. Esse caso para Lula não está diretamente Lula envolvido, a não ser aquela reunião que ele recebeu Daniel Orcaro. Né? Ele recebeu lá, fora de agenda, no Palácio do Planalto, Daniel Orcaro, levado por Guido Mantega, outro petista também, que fez um contrato com o Banco Master de assessoria, consultoria e recebia R$ 1 milhão por mês. Levou Daniel Orcaro lá para ser recebido por Lula no Palácio do Planalto, lá fora da agenda. Lula manda chamar até o presidente do Banco Central lá, que seria indicado, isso aí em 2024, seria indicado, né? O Galípolo para o Banco Central, mandou chamar, participou Rui Costa, que foi governador da Bahia, quando Augusto Lima, que é sócio de Orcaro, também fez negócios lá com o governo da Bahia, que a gente vai falar aqui a respeito disso. Então, quer dizer, Lula tem esse envolvimento no caso do Banco Master, por ter recebido Daniel Orcaro. O que ele estava tentando ajudar, ninguém sabe, não foi divulgado, a Polícia Federal não divulgou nada até agora. E agora então está entrando o Jacques Wagner, senador do PT, líder do governo do Lula no Senado. Já está aí todo enrolado com provas ali cabais, assim, provas que a Polícia Federal já tem de todo esse dinheiro recebido, de um apartamento, de viagens e jatinhos, né? De shows, ingressos para show, e viagem para lá, viagem para cá, e muito dinheiro aí para o Jacques Wagner. Isso aí ele vai ter que responder agora, o caso está avançando. Então a gente vai ver nas pesquisas que Flávio Bolsonaro já caiu por causa do envolvimento suspeito dele com o Daniel Orcaro na questão do filme, desse dinheiro aí. E agora se Lula vai ser também afetado, a gente já sabia do caso ele ter recebido Daniel Orcaro, isso aí já estava há meses que está rodando isso aí, e agora o caso do PT dentro do Banco Master, o PT da Bahia, se isso vai afetar Lula, porque no momento nada liga Lula tão diretamente em mensagens com Daniel Orcaro como liga Flávio Bolsonaro, por isso que Flávio Bolsonaro caiu bastante. Agora Lula, isso aí não afeta tanto ele, o que vai afetar Lula, o que está afetando também, porque já é fato conhecido, que preocupa mais, acredito, é o caso do INSS, porque ali sim está o filho de Lula, o Lulinha, envolvido em suspeitas com o careca do INSS que roubava os aposentados brasileiros aí em descontos, né, de consignados em folha de pagamento do INSS de aposentados brasileiros. Aí está o filho do presidente Lulinha envolvido, sendo investigado em outro inquérito, com o mesmo relator André Mendonça, que também é relator do caso do Banco Master. Então, como tudo isso começou, né, com Jacques Wagner levando o PT agora, levando o PT e levando o Lula também, puxando junto Lula para dentro do caso do Banco Master, para esse esgotão a céu aberto, que já está Flávio Bolsonaro, que já está aí Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira, um monte de gente aí. Já estão os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, está todo mundo nesse esgotão. E Jacques Wagner agora puxa Lula, puxa o PT para dentro e Jacques Wagner está dentro desse esgotão aí do caso do Banco Master. E como tudo começou? Isso tudo começou, por isso que estão dizendo que a origem do caso do Banco Master, das fraudes do Banco Master, começa com o PT da Bahia, começa na Bahia. Em 2018, o governo Rui Costa, do PT, Jacques Wagner, ele era secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, na época, em 2017 para 2018. Aí o governo da Bahia tinha o tal do Credit Sexta lá e tinha os supermercados, né, vamos dizer assim, ao público, né, supermercados públicos para pessoal de baixa renda e tudo mais, para servidores públicos e tudo mais, e tinha um Credit Sexta, que era como fosse um cartão de crédito desse sistema aí, de supermercado popular da Bahia lá, o tal do Credit Sexta. Aí o PT, com Jacques Wagner, secretário de Desenvolvimento Econômico, com o governador Rui Costa, quis privatizar esse Credit Sexta aí, esse cartão de crédito aí, para comprar alimentos, vamos dizer assim. Aí resolveu privatizar e
quem apareceu? Augusto Lima, outro baiano também, que já tinha o caso lá do Banco Máxima, né? E resolveu comprar esse Credit Sexta, esse cartão aí, que também era usado por servidores da Bahia lá e por aposentados também. Aí o PT fez negócio, vendeu o Credit Sexta para o Augusto Lima, privatizou essa rede aí de supermercados aí. Olha, o PT é contra a privatização, né? Mas aí eles dizendo que estava dando prejuízo, quiseram privatizar e privatizaram o negócio. Aí levaram, será que levaram por fora? Se o Jacques Wagner agora está envolvido com o caso com Augusto Lima, sócio de Daniel Worcaro, é de se suspeitar que nessa privatização rolou grana por fora aí, deve ter rolado grana por fora. Só que isso aí nunca foi investigado, né? E agora está com esse caso. Então o Augusto Lima, sócio de Daniel Worcaro há muito tempo, no Banco Master, começou ali e depois vendeu esse negócio que ele tinha comprado dessa privatização do governo da Bahia, do Credit Sexta, esse cartão de crédito, vamos dizer assim, fez negócio com o Daniel Worcaro e virou sócio. Aí esse Banco Máxima aí foi absorvido pelo BAE e virou o Banco Master. Aí virou o Banco Master. Aí fizeram uma sociedade, Daniel Worcaro e Augusto Lima, o baiano aí, que é próximo a Jacques Wagner. Aí sim, aí que tudo começou então, esse caso do Banco Master, por isso que Augusto Lima está preso, já estava preso, já vinha preso por causa de ser sócio de Daniel Worcaro no caso do Banco Master. Mas aí mostra essa ligação e essa origem do Banco Master e a origem desse escândalo financeiro, né, dessa fraude enorme, bilionária, de bilhões e bilhões, começando lá com o PT da Bahia, com Augusto Lima, que vira sócio de Daniel Worcaro, que juntos aí criam aí o Banco Master e fazem essa pirâmide financeira enorme aí, que deu esse prejuízo de bilhões e bilhões de reais aos correntistas, aos investidores do Banco Master e ao Fundo Garantidor de Crédito aí do sistema bancário brasileiro. Então aí está a ligação de Jacques Wagner com Augusto Lima, de quem Jacques Wagner, né, que foi flagrado agora pela Polícia Federal, com as provas de que Jacques Wagner vinha recebendo mimos, né, mimos milionários desse Augusto Lima, sócio de Daniel Worcaro. Então recebendo apartamento de mais de 2 milhões e meio, né, de reais, recebendo 11 milhões de reais por uma empresa da nora de Jacques Wagner aí, né? E ainda mais dinheiro que ele tinha lá guardado em casa, mais de 300 mil reais. Então é assim, pessoal. Olha quem está aqui. Você veio aqui que aparecer, ele quer aparecer, o galego, ele sempre pula no colo, está aqui. Então é assim que Jacques Wagner está envolvido agora no caso do Banco Master, ao lado de Flávio Bolsonaro, de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, de Ciro Nogueira, de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes, do governador Cássio do Rio de Janeiro e muitos outros que ainda vão aparecer e outros que eu me esqueci aqui de falar, mas esses são os mais importantes. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque é tanto figurão, né? Só tem peixe grande, só tem tubarão envolvido com isso. É da direita, é da esquerda, é do centrão. E aí eles vão ter que dar um jeito, né, de enterrar, tentar enterrar isso como enterrou a Lava Jato, quando chegou nos figurões. E aí já está trabalhando, eu até fiz um vídeo essa semana aí, 2 vídeos para trás aí. Um vídeo para trás, sobre Gilmar Mendes, o garantista da impunidade, já está começando a colocar em prática a estratégia, a mesma estratégia de Gilmar Mendes, usada contra a Lava Jato. Ele já começou a fazer isso e fez essa semana, numa votação das prisões temporárias aí desse pessoal do Banco Master, do pai do Worcaro e do primo de Worcaro, né, que estava sendo votado lá numa sessão da segunda turma do STF. Começou Gilmar Mendes a colocar para fora a estratégia nessa reunião da segunda turma contra o ministro relator André Mendonça, ligando então, né, a estratégia de Gilmar Mendes, ligando o caso do Banco Master, dizendo que já é uma lava-jato, que estão sendo já cometidos abusos em prisões para conseguir delações, como se o relator André Mendonça
estivesse já cometendo abuso de autoridade e excessos, como cometeu o Sérgio Moro, por exemplo. Então, Gilmar Mendes já está começando a fazer essa ligação entre o caso do Banco Master com a Lava Jato para usar a mesma estratégia de abusos do juiz relator para depois tentar anular tudo, porque eles têm que tentar, o sistema quer de novo anular como anulou a Lava Jato, porque é só figurão envolvido. São candidatos a presidente, aí como Flávio Bolsonaro, Lula talvez, ainda não pegou nada diretamente, mas pode surgir. É presidente do Senado, é presidente da Câmara, Hugo Mota também, né? Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é ministro do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, é ex-governador do Rio, o Castro lá, e muita gente grande, é Ciro Nogueira, outro senador envolvido, é muita gente grande e vai surgindo cada vez mais. Vamos ver onde isso tudo vai dar e vamos em frente que venham dias melhores.